professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 17ª aula dessa maratona de estudos. Então, gente, é um prazer imenso estarmos mais uma vez juntos para estudar matemática. Quero agradecer a vocês que têm solucionado os problemas propostos aqui na videoaula, os problemas propostos lá no formulário, que nos envia vídeos, fotos, explicações da atividade, que envia para os seus professores, que envia para o grupo da turma de sua escola. Então, gente, é muito importante que vocês participem das aulas. A prática é que aperfeiçoa o nosso aprendizado. Todas as vezes que a gente deixar aqui problemas propostos, envie para o grupo de sua turma, para que seus professores acompanhem ali a sua participação. Então, se tiver alguma necessidade de falar conosco, pode falar, estaremos à disposição de vocês para qualquer dúvida. Então, vamos iniciar mais uma aula de matemática. Em nossa 17ª aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 9º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre equação do segundo grau. Talvez seja o assunto mais esperado do 9º ano, equação do segundo grau. A equação do segundo grau, ela que apresenta um certo nível de complexibilidade. Uma vez que você aprendeu, você não esquece nunca mais. Nessa aula de hoje, nós iremos iniciar os primeiros passos sobre a equação do segundo grau. Na aula anterior, nós revisamos as expressões algébricas, termos algébricos, equação do primeiro grau, aí agora vamos falar da equação do segundo grau. Então, aí nós iremos abordar desde o início da escrita de uma equação de segundo grau até as raízes de uma equação de segundo grau ou soma e produto das raízes, nas aulas futuras. Então, o objetivo dessa aula é identificar uma equação do segundo grau com uma incógnita. O que é incógnita, gente? Incógnita é tudo aquilo que é um valor desconhecido. Se é uma incógnita, ela pode ser representada por uma letra. Nós já vimos isso no 8º ano. As expressões algébricas são justamente isso. Olhe, aí vamos iniciar a nossa aula falando de equação de segundo grau, analisando as figuras. Eu tenho aqui duas figuras. Eu tenho um quadrado e um retângulo. Qual é a diferença do quadrado para o retângulo? O quadrado tem os 4 lados iguais, o retângulo tem 2 lados congruentes e outros 2 congruentes entre si. Os paralelos congruentes e os perpendiculares congruentes. Então, aí nós estamos analisando. Esse quadrado tem os lados representados por x, esse retângulo tem um lado representado por 3 e o outro por x. Vamos ver o que ele quer em relação a essa análise? Então, o que é que ele quer? Considere os polígonos e responda as seguintes questões. Já consideramos, já analisamos, agora vamos responder as questões. Então, as questões, olha o que é que ele quer. Qual é a expressão que representa a área do quadrado? Letra A. Qual é a expressão que representa a área do quadrado? Letra B. Qual é a expressão que representa a área do retângulo? Letra C. Escreva a equação que representa a seguinte informação. O número que expressa a área do quadrado menos o número que expressa a área do retângulo é 4. Olhe, ele quer que a gente escreva uma expressão que satisfaça essas informações. Depois ele quer que a gente descubra entre os números 2, 5, 9, 6 e 4 o valor do número x que satisfaz a equação encontrada no item. Ou seja, aqui nós vamos escrever uma equação. Essa equação, nós iremos analisar quais desses números satisfaz. Torna ela verdadeira. Vamos juntos? Então, resolvendo, qual é a expressão que representa a área do quadrado? Lembre que para você calcular a área de um quadrado, basta pegar a medida de um lado e elevar a 2 ao quadrado. Nesse caso, como o lado do quadrado mede x, nós iremos representar x elevado a 2. X elevado ao quadrado. X elevado ao quadrado representa a área desse quadrado. Já respondemos a letra A. Qual é a expressão que representa a área do quadrado? X ao quadrado. Na letra B, o que é que ele quer? Qual é a expressão que representa a área do retângulo? Lembre, para nós calcularmos a área de um retângulo, basta multiplicar os lados não congruentes entre si. Eu vou multiplicar 2 lados não congruentes entre si. O x e o 3 não são congruentes. Eu vou multiplicar. Quando eu multiplico,
eu tenho 3 vezes de x ou 3x. Aqui é a representação da área do retângulo, termos algébricos. Já na letra C, olha o que é que ele quer. Escreva a equação que representa a seguinte informação. O número que expressa a área do quadrado menos o número que expressa a área do retângulo é igual a 4. Nós vimos, a área do quadrado é x ao quadrado. A área do retângulo é 3x. Ele está dizendo que x ao quadrado menos 3x é igual a 4. Então, nós escrevemos x ao quadrado menos 3x é igual a 4. Satisfazendo, assim, a exigência dele. Depois, o que é que ele quer? Olha, aí nós vimos que ele quer. Descubra entre os números 2, 5, 9, 6 e 4 o valor do número x que satisfaz a equação encontrada no item. Qual é a equação? Nós já escrevemos a equação. X ao quadrado menos 3x igual a 4. Entre esses números, qual deles satisfaz essa equação? Primeiro, gente, vamos entender. Aqui é uma equação de segundo grau? Sim. Vamos agora falar de equação de segundo grau. Quando uma equação é dita equação de segundo grau ou classificada? Primeiro, o maior expoente da variável tem que ser 2. Se for 2, então é uma equação de segundo grau. Nós temos aqui uma variável com expoente 1, uma variável com expoente 2. Qual é o maior expoente da variável? 2. Então essa é uma equação de segundo grau. O que é uma equação? Então já vimos, uma equação é uma sentença matemática aberta, uma expressão algébrica que contém uma igualdade, ela representa dois membros, o que está antes da igualdade é primeiro, o que está depois é segundo. Nesse caso, por ser do segundo grau, é porque o maior expoente da variável x é 2. Mas nesse caso, nós não vamos explorar as habilidades mesmo de equação de segundo grau. Por quê? Porque nós já temos o valor de x. X, ele pode ser substituído por todos esses números, mas somente um deles torna a sentença verdadeira. Quando que eu sei que uma sentença é verdadeira? Primeiro, a equação, ela vem do grego equa, significa igualdade. Se é uma igualdade, para ela ser verdadeira, o que está no primeiro membro tem que ser igual ao que está no segundo. Ou seja, tudo aqui que está antes da igualdade tem que ser exatamente igual ao que está depois da igualdade. 4. Então, um desses números aqui, quando substituído por x nos dois termos, desenvolvida a potenciação, a multiplicação e a subtração, só vai sobrar 4 para que ele seja igual ao segundo membro. E aí, qual número você acha que satisfaz? Substitua aí todos os números dados ali por x, aquele que torna a sentença verdadeira pode representar x. Então, aí, eu substituí x por 4. Fiquei com 4 ao quadrado menos 3 vezes 4 igual a 4. Lembre, se eu tenho x aqui, substituindo o x aqui por 4, aqui ele também tem que ser substituído pelo mesmo valor. É a mesma incógnita. Fiquei com 4 ao quadrado menos 3 vezes 4 igual a 4. 4 ao quadrado é 16, 3 vezes 4 é 12. Então, fiquei com 16 menos 12. 16 menos 12 é 4. Se 4 é igual a 4, primeiro membro igual ao segundo, essa sentença é verdadeira. Então, somente o 4 desses números aqui torna essa sentença verdadeira. Nenhum outro desses números torna essa sentença verdadeira. Então, gente, vocês viram que a aula de hoje foi muito simples, bem resumida. Nós falamos de quê? De uma equação de segundo grau. Quais os termos ou os membros de uma equação de segundo grau? Nós vimos que a equação é considerada do segundo grau quando o maior expoente da variável x é 12. Uma equação é uma sentença matemática aberta, representada por uma igualdade, tendo primeiro e segundo membro. Para que essa sentença matemática seja verdadeira, devemos substituir as variáveis por números que, quando operado, o primeiro membro seja igual ao segundo. Nas próximas aulas, nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais sobre as habilidades de equação do segundo grau. Não esqueça de solucionar o problema proposto lá no desafio, nos enviar sua resposta. Um forte abraço e até o próximo encontro.